Elísio Pinheiro de Pinho, nascido em fevereiro de 9 de fevereiro de 1940. Fui logo aos 9 anos, aos 10. Fui para a escola e vinha, e o meu pai queria que eu endireitasse pregos. Na altura, para se fazer sapatos, os sapatos eram pregados e arrancava-se os pregos e depois tinha que se aproveitar endireitando-os com um martelo. Às vezes dava-se nos dedos, endireitar pregos. Depois de endireitar os pregos, aprendi a fazer linhas. De 4 fios, 5 fios, prontos, para palmear, para pontear, e eu fazia as linhas para esse serviço. Depois aprendi a pontear, antes de pontear aprendi a solear, depois de pontear aprendi a fazer os outros serviços todos, fazer o sapato, aviar as solas, palmear, o brunir, tudo que era necessário para um sapato ficar feito, eu aprendi a fazer tudo. Estive no acabamento dos sapatos, a passar os sapatos a ferro, prontos. E depois cheguei a fazer sapatos sozinhos, de encomenda para alguns colegas, e depois de isto tudo, quando se trabalhava em casa, porque até uma determinada altura, 13 anos. Com 13 anos, os patrões, por decreto do governo, os patrões foram obrigados a ter os operários na fábrica. Tiveram que fazer pavilhões, outros na casa deles particular, e fomos trabalhar para a fábrica. E depois da fábrica eu fiz já fazia tudo que já expliquei, e depois estive em acabamento. Depois, mais tarde, fui para cozedor de luvas. O patrão pediu, chegámos a ser 7 operários a cozer luvas, mas fui eu o primeiro que aprendi, e fui o único que o patrão escolheu, porque também era da família, não era? Era primo do patrão, o patrão era meu primo, direto, e agora é a filha, e então eu ensinou-me a cozer luvas. E depois de eu já saber cozer luvas, mas antes de cozer luvas, cozi gáspias de sapatos, que era numa roda de madeira, e com o pé para baixo, e a gente prendia, depois começava a cozer deste lado, depois rodava a roda para cozer gáspias. Cozi gáspias nas botas para labradores, a cozer a gáspia ao cano. Depois, então aprendi a cozer luvas, não é? Na fábrica. Depois, já saber fazer tudo, aprendi a fazer luvas. Depois, o segundo a cozer luvas, fui eu que o ensinei, porque o patrão pediu, ensinas este. Depois, uns ensinaram outros, e chegámos a ser 7 a cozer luvas para a Bélgica. Tá? Depois, cozi luvas para a Bélgica, cozi luvas para a Holanda, cozi luvas para a Inglaterra, para o Canadá, para a Bélgica, para a França, para a Espanha. Prontos, foram luvas que a gente cozia para estes países todos, que o patrão exportava, não é? Primeiro aprendi com o meu pai as coisitas que fazia. Depois vim cá para São João da Madeira, com uma firma ao pé do futebol de São João da Madeira, que fechou, já não existe, não me lembro o nome. Trabalhei lá um dia, propuseram-me a palmilhar chicos, que era sapato de criança, e eu sabia pouco, não é? E aquilo enjoou-me, fui almoçar ao meio-dia lá uma lojita, e depois botei tudo fora, e depois o meu pai, pronto, vamos, não trabalhamos mais aqui, e foi trabalhar para o Moreira, que era pai do jogador Moreira, da São Joanense. Fui trabalhar para o Moreira, trabalhei lá 1 ano. Depois de lá fui para a sapataria Santo Tronino da Ponte São João. Trabalhei lá 2 anos. Depois de lá ainda fui trabalhar na sapataria Ibareste, que ainda hoje existe, ainda hoje fabrica fabrica calçado de luva. Na Ibareste. Depois, com 17 anos, fui para a casa para a fábrica do meu padrinho de Cesar, Fernando Henriques. Fui para lá trabalhar. O meu padrinho e tio era Elísio também. Fui para trabalhar para a fábrica do meu padrinho, Elísio. Depois é que ficou o filho, agora é a filha, Fátima. E pronto, eu trabalhei nessas firmas todas, e acabei de sair lá da fábrica com 40 anos de serviço para a reforma antecipada, porque as minhas costas já não aguentavam mais. Era no mocho, assim como este, mais baixo. Com a forma aqui, e depois
sempre a cozer, de noite e de dia. Eu vinha para casa, trazia 7 pares para cozer em casa fora da hora, aos sábados trazia 25 pares para cozer fora da hora. Precisei trabalhar assim, porque eu tenho 2 gêmeas que tiraram contabilidade e administração em Coimbra, na faculdade. E então, para as ter na faculdade, trabalhei muito. Primeiro estive a folhear, palmear, prontos. Depois, mais tarde, de fazer serviços, estive a aprender e ele ensinou-me a cozer gáspias, nessa roda que eu dizia, a cozer gáspias. Depois é que saí estive no acabamento da obra, a passar a obra a ferro, a dar um líquido branco nos sapatos, depois a escovar, depois dava-se uma camada de pomada, escovava-se, dava-se outra camada de pomada e escovava-se para o sapato brilhante. Pronto, estive no acabamento. Estive na embalagem de sapatos, também lá, a embalar os sapatos para meter nas caixas. Depois é que eu aprendi então a cozer luvas, que o patrão me ensinou. O percurso foi aprender a cozer luvas e depois ensinei os outros colegas, o primeiro colega, depois uns ensinava os outros e assim foi sucessivamente até que saí da fábrica a cozer luvas ainda. Depois a vista, a idade já pesava, as minhas costas já não aguentavam muito, a vista já não tinha muita qualidade, porque para cozer uma luva é preciso ter uma vista muito apurada, para cozer aquele ponto certinho, como está ali no sapato, cozer aquilo muito certinho, e às vezes eu já cozia e dava um ponto maior, outro mais pequeno, prontos. E saí da fábrica assim a cozer luvas. Saí da fábrica, ainda vim para casa a fazer linhas para a fábrica para cozer luvas, agora as linhas bem feitas de Itália, mais tarde, já ninguém fazia linhas lá na fábrica, mas eu cozi muito tempo, cheguei a ganhar 30 contos a fazer, e escuros, 30 contos a fazer linhas. Depois fiquei em casa, fazia uns concertos, estava meias solas, capas para a senhora, fiz concertos, pronto, e terminei assim. Os sapatos daí para cá alteraram muito, mesmo antes era tudo cortado à mão. As solas eram talhadas chamava-se uma peça de solas, uma peça grande, não é? E depois era um cortador que riscava e cortava as solas. Depois os cortadores cortavam à mão, os moldes dos sapatos eram feitos à mão. Agora é tudo computador, pronto. Modificou muito, o sapato evoluiu muito, agora é quase tudo automático nas fábricas. Depois veio a máquina de pontear, depois veio a máquina de palmear, depois veio a máquina de semelhar, depois as freses de fresar. Pronto, a indústria cresceu muito em relação ao que era naquele princípio dos meus tempos, é uma diferença muito grande. Tanto que agora não há sapateiros. Agora é um operário que vai para a fábrica, eles ensinam, olha, trabalhar nesta máquina, ou fazer isto, ou fazer aquilo, e não há sapateiros como eu. Como eu aprendi. Há muitos como eu aprendi, mas sapateiros de agora não há. Eu acho que havia de haver uma escola que desse formação a sapateiros. Por exemplo, há o centro lá embaixo ao pé do Monte Pião, há lá um centro de calçado onde se aprende a fazer. Havia, eu acho que ainda existe, prontos, mas eu nunca fui para lá aprender. Tinha muitas fábricas, fecharam muitas, havia muita fábrica aqui em São João da Madeira. A fechar, dos anos 90 para cima, de 2000 para cima fecharam muitas, 2000 fecharam muitas. Ainda existe muitas, mas fecharam muitas, Porque a indústria começou a evoluir, depois também talvez falta de quem soubesse trabalhar no sapato, por vários motivos, não é? Fecharam muitas. Por acaso a fábrica onde eu trabalhei ainda não fechou, mas esteve quase para fechar, mas agora está a minha prima, a segunda prima, a Fátima, é que está com ela e o marido, é que estão com a fábrica. Mas marcando, tudo foi marcando, tudo. Para mim trabalhar no Evereste, pronto, o patrão era bom, deu-nos um jantar de Natal, aos sapateiros todos, ali num restaurante aqui em São João da Madeira. O Moreira, o patrão era mauzito e o encarregado que ele tinha mau era,
E eu também fiz lá uma. O que é que eu fiz? Era um rapazito a aprender mais novo do que eu, e eu estava sentado num mocho. Depois o rapaz não estava lá, e ele disse: "Olha, Elísio, bota a cola no goma", uma goma que se fazia de farinha de trigo, fazia-se uma cola para os sapatos. "Botas no mocho". Eu botei, botei, e o moço sentou-se. Estive para aí 1 hora ou 2 sentado no mocho. Quando se foi levantar, o mocho levantou-se com ele. Levantou-se com ele, e ele depois, com as calças todas sujas, claro. Depois disseram ao encarregado, o encarregado bateu-me. Tinha razão. E isso foi uma coisita que marcou. Depois, na ponte em São João, também uma vez o patrão pediu-nos para trabalhar até à meia-noite, para entregar umas encomendas, que ele era patrão de sapatos e também fazia chapéus, em particular, chapelaria. Também pagou um comer para a gente trabalhar de noite. Depois, na minha fábrica, o patrão, não vai para aí, que ainda hoje, que é o meu primo, era muito mau. Mas considerou-me sempre, como era de família, o que é, teve sempre consideração por mim. Tanto que na fotografia que estou eu, não tirou a mais ninguém, não é? Mas isso marcou-me muito. O 25 de Abril eu estava a trabalhar em casa, não sei se era a cozer, penso que era a cozer luvas, e de repente estava a ouvir a rádio. E eu ouvia a rádio a falar da revolução que estava a começar, do 25 de Abril, e eu até saí cá para fora e vim dizer a um tio meu: começou a revolução, começou a guerra. Eu lembro-me disso, estava a trabalhar, assim, logo às 6 horas da manhã, ou quê, a trabalhar fora da hora, lá em casa, e eu ouvi isto da revolução do 25 de Abril. O 25 de Abril foi bom, por muitos motivos, por outros. Alterações porque os patrões foram obrigados a pagar salários melhores, não é? Eu ganhei sempre pouco, como sapateiro ganhei sempre pouco. Eu e os meus colegas daquela altura. Tive uns anos que não descontei, depois só comecei a descontar aos 20 anos, com todo o tempo da tropa, e claro, saí com 40 anos, quando podia ter 42 ou 43 anos, que eu aos 17, nas fábricas trabalhei, aos 16 e 15 anos já trabalhava, e se todos descontassem, hoje tinha muito mais, a reforma melhor, pronto, mas os patrões não descontavam naquela altura. Agora já não é assim, tudo é obrigado a descontar, mas naquela altura era assim. E foi as leis do governo que obrigaram os patrões a descontar permanente, e logo se entra. Nesse aspecto alterou muito, porque antes os patrões faziam o que queriam. Faziam dos operários escravos, às vezes. Eu lembro-me, na fábrica do meu tio, era coisas. Mas também tinha colegas que eram mais velhos do que eu, que também se impunham e batiam os pés ao patrão. Não era como eles queriam. Por exemplo, um episódio que vieram aos fiscais à fábrica, e apanharam-nos sem estar escritos, não é? Por exemplo, eu estava na fábrica e os fiscais vinham e alguém avisava ao patrão e a gente fugia para um campo que tinha ao lado e assaltávamos, e meia hora, 1 hora, fugíamos aos fiscais, lá na fábrica. Depois, da outra vez aqui em São João da Madeira, ali no Santo Torninho, nós estávamos lá e vieram os fiscais. E o patrão e os fiscais fugiam todos. E nós fomos meter num galinheiro de galinhas. Um galinheiro de galinhas, não é? Naquela altura, com uma rede. E eles foram lá dar com a gente. Chamaram a guarda, vão todos presos. Mas ninguém foi preso. Não. Não, nem chamaram a guarda. Depois, na minha fábrica, o patrão, pronto, veio uma coisa da Câmara de Oliveira, que nós tínhamos que receber dos 2,500, e o patrão disse assim: podes ir a Oliveira receber este dinheiro, mas e desentregá-lo outra vez. E nós recebemos o dinheiro e entregámos-lo ao patrão. Era uma coisa que nos pertencia, pronto. Mas esteve lá um que não entregou. O dinheiro é meu. E pronto, ainda entregou e bateu os pés. E não entregou e pronto.
houve muitos episódios deste tempo em que se aprendia na fábrica, ora bem, em 40, com 20 anos, eu nasci em 40, tinha 20 anos, não é? Com os meus 17 anos, 16, nas fábricas, já havia muitos episódios desses, muitos. E quando era em casa, a trabalhar em casa, os operários trabalhavam em casa, não é? A fazer sapatos, tínhamos que fazer tudo à mão, tudo à mão, não havia mecanismo nenhum. Era lixar, era palmear, era pontear, era grosar tudo à mão, era lixar, Os sapatos iam para o chão, não é? A gente calçámos um sapato, pois naquela altura era tudo em couro e tínhamos que pôr a sola do sapato por baixo toda a brilhar em preto. Não podia ter um risquinho. Ou era acabamento em branco, ou era acabamento em preto, e os patrões íamos levar o calçado à fábrica e o patrão se visse um risco na sola, um risquito, aquilo tinha que ir a brilhar. Já fazia um barulho do corpo. Jesus! Depois um episódio de uma fábrica que eu vinha buscar sapatos para trabalhar em casa aqui, os protestantes, ali nas Fontainhas, ali em São João da Madeira. E depois eles eram protestantes. E eu cheguei lá às 9 da manhã, ou às 8, quando a fábrica abria, claro, para raspear os sapatos e cortar, a gente levava numa saca ou num açafate, levava a sola, levava todo o material que era para trabalhar em casa. E eu chegou às 9 horas, chegou só meio-dia e ele não me tinha dado um par de sapatos, às vezes é só um par, para eu trazer para casa para o meu pai fazer em casa. E depois chegou só meio-dia e ele disse que tinha que ficar para tarde. Eu cheio de fome, não é? Saí para fora e tinha um jardinzito, com as flores, e eu comecei a esbraquinar com as pernas em cima das flores. E um dos patrões saiu para fora, que ia almoçar, foi buscar umas biras e toca a bater. E ele era protestante, padre protestante. E o outro colega, irmão, não era irmão, era colega, sócios. O outro sócio veio: Elísio, desculpa, eu já ia fugir para casa. Veio atrás de mim e deu-me um escudo. Olha, não vais, desculpa, o meu colega fez isto, não havia ter feito. Prontos, é um episódio que me marcou. Um dia normal, prontos, de princípio, o horário era 8 horas e ele queria que trabalhasse 9. Ao sábado não era livre, chegou um autor encostado ali e ele queria que fôssemos trabalhar ao sábado. E não pagava nada dessas horas, era assim. Depois, o patrão, a mim ele teve sempre consideração por um pouco de consideração, o meu padrinho. Ao fim do ano dava-me, por exemplo, dava uma regueifa grande e uma garrafa de champanhe, e a uns davam uma regueifa pequena, a mim davam uma grande, mas os outros não sabiam. Dava-me sempre mais. Depois, ao fim do ano, dava-me 1000 escudos, 2000 escudos, a mim dava, aos outros não dava. Ainda bem, prontos, para compensar alguma coisa até a maldade que eles tinham. Um episódio lá da fábrica, eu ia a uma casa que lá tem em Cesar, que é a Casa dos Leões, que está abandonada agora, muito pena tenho eu daquilo estar assim. Eu ia à loja buscar formas, as formas estavam para a gente fazer a obra, tinha que buscar as formas, que eles tinham lá um armazenzito, onde tinham uma garrafeira de vinho, daquele vinho bom que ele ia buscar cá abaixo ao Alentejo. E eu pegava, vi lá a garrafeira, ia buscar as formas, comecei a ver aquilo, fui abrir uma rolha e vi que estava cheia de vinho, toca a voar. Depois tornava mais tarde, quando eles deram com uma garrafa ou duas vazias, era eu que tinha bebido vinho, mas eles não souberam. Depois também, às vezes, quando íamos aqui para São João da Madeira, o horário também chegou a ser de 1h30 de descanso e a gente íamos jogar futebol. Íamos jogar futebol antes de ir trabalhar, ali embaixo, no Moreira, ao pé do Hospital de São João da Madeira. Então tem lá um em Cesar, que ainda é de família, que é o José Prado,
dão bem com ele. Tenho aqui um senhor que trabalhou, que já morreu, que é pai de um rapaz que está casado com uma irmã minha, dava-me com o pai dele, com o quintal, não é? Chamavam quintal, eu, da Oliva. Tem lá várias pessoas que trabalharam aqui na Oliva, muitas mesmo que trabalharam aqui. Eu dei-me bem com eles todos, nunca tive. Tenho um de Milheiros, também trabalhou aqui. Tenho convivência destes da Oliva, pronto, muitos, De sapateiro também, gaspiadeira. Era gaspiadeira enquanto solteira. Depois de casada foi gaspiadeira e eu trabalhava junto com ela na fábrica. Quando é que conheceu a sua mulher? Na fábrica. E já fiz 50 anos casado lá na fábrica. Ela era gaspiadeira, não é? Eu já namorava outras rapariguitas, lá vizinhas e tal, mas eu gostava daquela. Depois peguei e comecei a querer falar com ela e pronto, ela à noite vinha buscar leite a um labrador para levar para casa dela, claro. Eu comecei a esperá-la e tal, começámos a namorar. Ora, comecei com 17 e casei-me aos 25 anos. E namorámos aquele tempo todo. Tenho 2 gêmeas, que são tirar contabilidade e administração. Foi isto tudo que eu contei. Às vezes com colegas, chateava-me com eles. Sim, os colegas não dou-me com todos, alguns já morreram. Às vezes a gente pegava-se no trabalho, porque a gente estávamos a cozer luvas, sentados. E havia uma linha que trazia os sapatos, dava a volta e trazia os sapatos. Os que coziam mais rápido e que vinham um carro, trazia a obra, coziam mais rápido, coziam rápido para ir buscar a carroça, a gente chamava uma carroça, era um carrinho, para levar o carrinho da obra que estivesse mais fácil de cozer. Eu, como não era rápido, depois, às vezes discutia com eles. Se o carrinho que eles iam buscar fosse lá para cozer, eles atrasavam. Se fosse boa para cozer, havia essas maldades de colegas que... Prontos, o importante é que a indústria continue, que as fábricas não fechem, que haja trabalho para todos e isso é importante. As pessoas que trabalham ter saúde para trabalhar e pronto, e que os ordenados possam ser melhores ainda. É isso, eu acho isto tudo importante.